Conexalon. O nariz tá ao vivo. E aí? Tá. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou mandando um aviãozinho pro pessoal aqui. Isso aí. E aí, pessoal, estão entrando aí já? Boa noite. Oi, Lídia. O Milano. Oi. Milano tá lá na Itália. Esse veio de longe. Vou mandando aqui, tá? Vocês também podem já ajudar no aviãozinho aí pro pessoal entrar. Isso aí. Ó, bastante gente já, que bom. Deu ibope aí já. E como vocês estão? Conseguiram fazer a leitura dos livros até agora ou ainda estão na metade? Comentem aí se conseguiram ler algum livro. Nós nos propomos a ler, são 5 livros, né? 1ª, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro e Judas, né? São as 5 cartas e a carta de Judas, a epístola de Judas, na verdade. São bem curtinhos, livros bem curtinhos e muito gostosos de ler. Feliz Ano Novo, Rafa! Ah, o Rafa é lá de Sinop. E aí, Rafa, tudo bem? Esse é o famoso... entrou. O Rafa é o Salsicha, lá de Sinop. É famoso, então. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês a respeito dos livros que a gente leu. Eu, particularmente, li só metade de um dos livros, mas aí que tá o gostoso de ler a Bíblia, porque tem que ser algo muito leve, muito livre, não é uma hora marcada, uma forma correta, não existe uma receita. Não existe receita. Uma receita do bolo, não tem. É por isso que a palavra diz que é viva e eficaz, e também por isso que ela é atemporal, né? Para vários tempos ela vai continuar servindo para as nossas vidas. E é isso que a gente vai compartilhar hoje. Bom, então só para quem não assistiu o primeiro vídeo ou não participou da primeira live, né? Eu tenho um falador aqui, ó. Nós estamos com um projeto esse ano. Eu startei esse projeto, a Fran está me ajudando, óbvio, né, minha eterna apoiadora, de fazer a leitura guiada da Bíblia, né? Então nós já começamos essa primeira semana com 5 livros, né? São livros bem curtinhos, bem gostosos de ler, bem fácil a leitura, bem simples. E na quarta-feira hoje, né, à noite, nós vamos fazer um comentário, conversar com vocês, perguntar se vocês estão conseguindo ler, se estão com alguma dificuldade, como é que é e tal. E na próxima segunda-feira eu vou indicar o próximo livro e assim por diante. Vamos lendo juntos aí, beleza? Então, como eu disse, essa semana a nossa proposta é ler 1ª, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro e a epístola de Judas. Está lá no finalzinho da Bíblia, né? Então, quer começar comentando sobre o livro que você leu? De João, né? Eu posso começar. Gente, a nossa primeira live, primeiro nós agradecemos por vocês estarem dando apoio, porque não é fácil dar o primeiro passo, mas é necessário. E é justamente por isso que eu senti bastante de falar a respeito do primeiro versículo que eu li da carta do livro de 1º João, porque não é fácil, mas a gente quer que as pessoas experienciem também tudo isso que a gente está vivendo. E a palavra, ela é como algo que está descrevendo, está te revelando quem você é. Então, assim, um herdeiro, ele, quando não sabe que tem uma herança, ele passa uma vida inteira tentando conquistar algo, mas na verdade ele já tem. É algo que ele já tem acesso, já poderia estar desfrutando, mas ele não sabe que tem uma herança. Então é isso que a gente quer apresentar para vocês. A palavra é uma herança. E daí em 1º João me chamou muito a atenção porque foi tocado no meu coração mesmo para falar sobre isso. Porque diz assim, ó, nós o vimos e o ouvimos e agora estamos contando a vocês para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas essa. Queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará
a nossa. E é exatamente isso que eu sinto. Eu sempre falo pro Fábio, eu queria que as pessoas tivessem o gostinho de uma vida tão, sei lá, entregue, tão leve, né? Leve e descansar, sabe, em Deus. E aqui descreveu exatamente o que eu sinto. Talvez vocês não encontrem na versão de vocês da Bíblia a mesma forma como eu encontro na minha. Mas daí a palavra é a mesma, ela tem o mesmo sentido, tá? E aí então aqui, nessa parte que eu li agora, eu até deixei um grifadinho assim e escrevi. Nós primeiro vivemos e depois testemunhamos. E é isso. Primeiro eu e o Fábio, a gente conheceu toda essa verdade que dizia a nosso respeito. E aí agora a gente pode testemunhar isso para vocês. E o nosso testemunho faz com que a gente tenha... assim, a gente se identifique, eu com vocês, o Fábio com vocês, e comigo, e vocês com a gente, entendeu? Porque todo mundo passa por um processo e a gente pode se ajudar, a gente pode estar junto. Porque ninguém não faz sentido estar sozinho. E essa questão de identificação é legal, porque às vezes tem pessoas que não se identificam comigo, se identificam com você. Às vezes acontece ao contrário. Mas nunca ninguém vai deixar de se identificar com a palavra. Isso é mais importante, né? Então, a partir do momento que você lê a palavra, entende, inclusive em João ele usa um termo que eu acho muito legal. Eu gosto de ler essas cartas de João, porque ele diz assim, filhinhos amados. Né? É um cuidado que ele usa na carta, é um carinho assim, que você realmente se sente parte, né? Então não tem como deixar de se identificar, né? Como se aquela carta estivesse sendo escrita para nós. E na verdade foi, né? Foi escrita para nós, para vocês também. Isso é muito legal, muito interessante esse termo filhinhos aí. Não sei se na Bíblia de vocês também tem esse termo, né? Dependendo da versão, mas ele usa assim com um certo carinho, né? Ele chama as pessoas com certo carinho. Não tem como não se sentir amado, né? E aí, continuando aqui, essa é a primeira anotação que eu fiz, ó. Só pra vocês verem, eu tô com a Bíblia, tá? Eu anoto, risco e rabisco todinha ela. Aí, já na 1 João 1:5, tá escrito assim: esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Isso o Fábio já leu na live passada e mexeu bastante comigo, porque em seguida ele vai revelar, ele vai nos ajudar a identificar se existe algum traço de escuridão na nossa vida e vai nos ajudar a solucionar isso. Então, continuando. Se afirmamos que andamos com ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente, estamos mentindo, não vivemos o que afirmamos. Então, se existe um traço, já conseguimos identificar que ainda falta alguma coisa que te aproxime de Cristo. Mas, se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Isso é muito, muito legal, porque tá falando assim, se você tem um traço de escuridão, você pode estar em Cristo e Ele vai permitir com que você tenha comunhão com outras pessoas, comunhão com sei lá, pessoas da sua casa. Às vezes existe relação, mas não existe comunhão. Vai te permitir estar em comunhão com outras pessoas, não mais sozinho. E aí, então, ser purificado. Ou seja, Cristo, comunhão e purificação. Não tem como não resultar nisso. Então, aí existe luz. Então, primeiro, nós somos. E é por isso que fazemos. Como diz ali, né? Continuamos a tropeçar por falta de luz. Mas nós não somos tropeço, nós somos luz. Então, nós somos. E é por isso que nós temos... a consequência de sermos filhos amados é estarmos na luz, estarmos em comunhão, sermos purificados, e aí então a gente faz as outras coisas. Não tem como fazer algo e depois ser purificado. Não tem como fazer algo e depois você ser amado. Não, você é amado. E isso te dá toda a garantia do restante, de estar em luz, estar em comunhão e ser purificado. E o legal do livro de João é que ele ensina também na carta a se comportar, a como tratar as outras pessoas, os irmãos, né? Os irmãos em fé. Nos ensina a nos comportarmos perante
o chefe da empresa, por exemplo, ele cita isso, o chefe da empresa, mesmo se ele for muito bom ou se ele for muito ruim, né? Esses livros, eles contam isso, é muito legal. Ele realmente nos mostra como nos comportarmos, assim, é muito, muito, muito interessante. Então, eu espero de coração que vocês tenham conseguido ler. Se não conseguiram, ainda tem bastante tempo para ler, né? Até domingo, para segunda-feira pegar o próximo livro. E essas cartas, ele não só conta quem é Jesus, o que ele fez, o que ele faz por nós a todo momento, né? Porque ele está, ele vive, né? Então tem toda esse, não vou chamar de peso, né? Mas esse poder, tem todo esse poder, né? É um peso de glória, vamos dizer. Não, peso não, tem que ficar ruim, né? Mas um poder, assim, um poder sensacional. E João, ele conta isso de uma forma assim, como se fosse um manual mesmo, sabe? É muito simples, muito fácil, muito gostoso mesmo, né? Ele começa a carta, inclusive, contando que ele esteve com quem estava desde o princípio. Então, quem que estava desde o princípio? A gente conhece Jesus Cristo muito mais fácil depois no Novo Testamento. Mas ele fala aqui que no Velho Testamento Jesus já estava lá. Então ele está revelando, desde o primeiro dia estávamos lá participando de tudo, ouvimos com os nossos ouvidos, vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas mãos. A palavra da vida se manifestou, ou seja, a palavra da vida aqui é Jesus, que até então não tinha sido revelado. Bem diante de nós, somos testemunhas oculares. Então, isso é muito... a gente vai tendo comunhão uns com os outros, a gente vai trocando essas experiências e permite a gente aprofundar ainda mais na palavra. Porque lendo ao pé da letra aqui, você não entende quase nada. Mas se colocando na posição de quem está recebendo essa carta, aí muda a situação, aí você entende. Muda. Ou de quem está recebendo ou de quem viveu, né? Porque quem viveu, assim, digamos que algumas pessoas nunca tenham lido a Bíblia, igual foi o meu caso ano passado, né? Quando eu consegui fazer a leitura completa da Bíblia. Quando eu li essa carta, eu me coloquei na posição de estar recebendo ela. Uhum. E aí foi legal, porque daí eu entendi como quem realmente está abrindo uma carta e lendo para mim, né? E aí fez a diferença, aí ficou claro muita coisa, né? Então, se coloque nessa posição também, porque a carta também é para você. E hoje eu fiquei refletindo bastante e a Bíblia ela nos revela esse Pai amoroso. Primeiro de tudo, revela o Pai amoroso, que desde sempre tem insistido com a humanidade, que desde sempre tem criado estratégias para que a humanidade aceitasse esse amor. E lá no passado, você vê que não aceitaram, que inclusive foram contra, lutaram contra, se opuseram ao que Deus estava revelando, ao que Deus queria para eles. E aí veio Jesus Cristo, aí veio Jesus. E esse amor não existe. A palavra diz que ele tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, até então único, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, um dos motivos, né, da gente querer que as pessoas experimentem isso que a gente experimenta todos os dias, essa intimidade com a palavra, é justamente entender que não pode perecer, não está certo, perecer não está certo. Não foi o que Deus planejou para nós. E é para isso que Jesus veio. Então, assim, é muito gostoso você saber que você pode, não sei se eu posso usar assim, mas validar uma palavra de Deus aceitando que Jesus veio para que não pereça e você não perece. Então, assim, meu Deus, você me deu a responsabilidade de validar a sua palavra, de aceitar o que você falou e de validar a sua palavra. Isso é muito louco. É muito legal. E, bom, João ele conta dessa forma, né? Eu separei aqui um trecho de Judas, que Judas ele conta uma história aqui quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo que disputava sobre o corpo de Moisés, né? E aqui Judas ele faz uma referência a esse momento aqui que Moisés está lá no início da história da Bíblia, né? E quando o diabo quis levar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, ele não contestou com discussão, com briga e tudo mais. Muito pelo contrário. Ele levou o conhecimento de Deus, né? Ele falou que Deus... deixa eu pegar as palavras corretas aqui. Respeite Moisés.
Aqui, ó, vou ler o trecho o capítulo que é mais fácil. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, ele não discutiu, não bateu boca, né? Não, beleza, que o Senhor cuide de você. Eu tô aqui só para fazer o que foi mandado, que é cuidar do corpo de Moisés. Né? E essa referência tá no livro de João, né? Tá nessa carta de Pedro, né? E é muito interessante você referenciar o que está na carta com os dias de hoje, com o dia a dia que a gente vive, né? De ter momentos de acontecer, que nem contaram uma história para nós essa semana que eu achei muito engraçado e fiquei pensativo. Tinha uma senhora, eu não vou falar nomes aqui no meu caso, mas tinha uma senhora escolhendo carne naqueles frigoríficos assim, de porta, né, que tem um vidro, você fica olhando, e aí ela estava olhando com o vidro fechado, antes escolhendo para depois pegar. E de repente chegou uma pessoa assim e fez assim, ó, pá, jogou pro lado, abriu e saiu jogando e tal, e tal, e tal. E essa senhora ficou olhando assim, meio sem saber o que estava acontecendo. E eu fiquei pensando, falei, poxa, realmente, ela teve uma atitude assim que não foi ela que foi lá repreender, né? Muitas pessoas, eu em outros momentos já teria arrumado briga até. Mas não, é justamente isso que está dizendo. Deixa que quem vai cuidar disso não precisamos nós nos estressarmos com algumas coisas. E o que a gente falou no início, né? Que a palavra, ela deve ser lida, a Bíblia deve ser lida. Deve não, né? Não vamos usar a palavra deve, porque é justamente isso que eu quero falar. Que tem que existir liberdade para ler a Bíblia, sabe? Não adianta... O intuito aqui da gente estimular a leitura... uma provocação, né? É uma provocação, justamente, porque nós vamos fazer assim esse ano e a gente pode ter companhias. E é muito gostoso ter companhias justamente para trocar ideias, né? E a partir dessa intimidade com a palavra que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai praticando, vai lendo, a gente consegue saber quem nós somos. E aí existe uma diferença, que o arcanjo aqui, ele sabia quem ele era, ele sabe quem ele é. A autoridade que ele é naquele momento. Ele não precisava discutir, não existe possibilidade dele discutir, porque não existe na natureza dele essa opção, sabe? Então, assim, é o que eu falei da herança. Se você é um herdeiro e você não sabe que é um herdeiro, você vai ter uma vida tentando conquistar aquilo que já é teu. Qual é o sentido disso, sabe? Mas a partir do momento que você sabe que você é herdeiro, você se apropria daquela posição e você começa a agir como herdeiro. E é como estava ali. A pessoa não precisou ir lá empurrar a senhora para ter lugar na fila da carne, e o arcanjo não precisou discutir com o diabo. Então, esse é o intuito da gente fazer a leitura da Bíblia juntos, né? Para que a gente possa se conhecer ainda mais. Porque, como eu falei, é viva e eficaz. A palavra, ela não muda, ela é atemporal. Então, assim, você vai ler uma palavra hoje e amanhã ela diz outra coisa, né? E é a mesma. É a mesma palavra. Então, comentem aí se vocês conseguiram fazer a leitura de algum livro, né? Desses 5 que foram apresentados para nós lermos essa semana, né? Só para deixar claro aqui, então 1ª, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro e o livro a Epístola de Judas, que está lá no finalzinho da Bíblia. Se alguém conseguiu fazer essa leitura de segunda-feira até aqui de algum desses aí, comenta, por favor, que tamo junto. Vamos junto aí, que eu gosto muito desses livros, então eu já li todos. Ontem eu já terminei de ler. Não, hoje cedo eu terminei de ler todos. Eu, igual eu falei, tô ainda em 1º João, primeiro livro. Cada um no seu tempo, tá tudo certo. Eu gosto muito desses livros, eu leio muito rápido. Vocês têm algo para comentar, algo para compartilhar? E o mais legal de tudo é entender o porquê disso, né? Então, esses livros que nós estamos comentando são cartas, né? Então, o apóstolo João, o Pedro e o Judas, eles mandaram essas cartas para outras comunidades, vamos chamar assim, né? Outros grupos de pessoas, né? De outras cidades. E naquela época, para você mandar uma carta, era por viajante, né? Então, é muito interessante que eles mandavam cartas dizendo sobre uns assuntos seríssimos, né? Que às vezes duravam a chegar. E até no livro, agora eu posso até me confundir se é em Pedro ou João, numa dessas cartas ele cita que um dos reis não entregou outras cartas que ele já tinha enviado,
né, para esse grupo de pessoas, né, para essa pequena sociedade, para essa igreja, vamos dizer, né, para essa igreja de outra cidade. E ele escreveu essa carta falando, não tem problema, eu vou pessoalmente aí então e vamos conversar junto. Né? Então é muito legal esses livros. E quando forem ler, a dica já é essa, fiquem fiquem na posição de quem está recebendo essa carta para leitura, né? Porque essa carta é para nós. É a importância do testemunho, né? A palavra, ela é um testemunho, a Bíblia é um testemunho de tudo que aconteceu, assim como é importante a gente testemunhar de algumas coisas que a gente passou, porque muitas pessoas podem também passar e não precisam se lascar tanto no processo como em alguns momentos a gente pode ter se lascado, né? Então eu vou fazer um testemunho aqui, já legal. Um testemunho justamente da leitura da Bíblia. Em 2018, se não me engano, no final do inverno de 2018, eu tentei ler a Bíblia. Peguei ela e abri a primeira página, assim, ó, pá, desse jeito, assim, ó. Peguei a Bíblia e fiz assim, ó, primeira página, li tudo. Li o que estava escrito no começo, Antigo Testamento, e comecei, Gênesis, beleza. E pau! Acordava lá às 5 horas da manhã, sentava no sofá e começava a ler. Não deu uma semana, eu não aguentei mais. Eu afinei para a Bíblia. Aí em 2019, mesma coisa. Não, agora eu vou conseguir ler. Agora vai. Agora eu dou um jeito de ler esse negócio. Eu vou entender. E comecei de novo em Gênesis. Nada. Passou uma semana, eu afinei para a Bíblia. Ano passado nós fizemos esse mesmo projeto que nós estamos fazendo hoje. E foi legal, porque nós fomos indicados, né, orientados, né, a ler, começar pelos livros que vão dar mais entendimento da palavra, e aí sim começa a dar mais fome de ler, né, mais vontade, e aí fica mais legal. Né? Então, por isso que a orientação do projeto está sendo a mesma que eu fiz ano passado. Olha que legal. A Kézia, minha mãe linda, falou que vai ler assim que acabar a live. A Jana ainda disse que esqueceu de Pedro. Tudo bem, você lembrou agora, tá tudo tem certo. Tempo ainda, tá tranquilo. Ai, ainda não concluí, mas já comecei, boa. E a Lídia, vou concluir. Perfeito, gente. É muito bom ter companhia. É muito bom. Vamos lendo os mesmos livros, que daí fica fácil de comentar, de fazer tirar alguma dúvida às vezes, né? Eu tenho várias dúvidas, né? Eu não sou um pleno conhecedor da Bíblia, até porque é tão rico, é tão rico, né? Que é não difícil de falar que conhece, né? Conhecedor. Então é legal. Mas muito bem, vocês estão gostando, pessoal? Conta aí. Gratidão ao Giovanni. O Giovanni, claro, com certeza, o mago da oratória, esse é o cara, amigão. Lembrando que a Trindade está em tudo. A Camille falou isso, e eu não contei pra você ainda, mas hoje a Camille veio com uma pergunta sobre Gênesis 18. Ai. Onde diz que Abraão recebeu a visita de três homens. E aí a gente tava numa... Ai, Senhor, e agora? Porque é uma curiosidade. A palavra, ela é revelada a nós. Então, à medida que a gente vai lendo, Deus vai revelando umas coisas que saltam no nosso olho. Só que quando não é revelada, é uma curiosidade, fica mais difícil. Tipo, Senhor, e agora? Fala aí, quem que eram? Explica lá. E ela perguntou quem eram esses 3 homens. E aí a gente perguntou pro nosso pastor amado, o Rômulo, que nos tirou a dúvida. Então, quem tem curiosidade, lá em Gênesis 18, né, Camille? Os 3 homens que apareciam para Abraão eram 2 anjos e Jesus em Gênesis, gente. Uma dica para ler a Bíblia, a primeira de todas, é que a gente pode pedir para o Pai revelar. Pai, o Senhor quer falar comigo, a tua palavra foi feita para que eu possa, né, entender mais a respeito do Senhor. Então, fala comigo, me revela aquilo que o Senhor quer falar. Pronto. Primeiro passo que vai resolver todos os outros. E a segunda é você procurar Jesus em tudo. Ele sempre está dando uma dica de Jesus. E é gostoso ver isso, porque eu já escutei pessoas falarem que ao lerem o Antigo Testamento, viam Deus muito ruim, muito vingativo e tudo mais. Muito brabão. Só que aí eu expliquei para a pessoa, Deus não é vingativo, Ele é fiel. E Ele falou uma coisa, Ele tem que cumprir. Então, assim, era lei. Ainda naquele tempo existia lei. Se você não cumprisse, você tinha que tomar as consequências da lei. Só que aí Deus foi dando dicas que Jesus estava ali. Até que veio Jesus, justamente para que tenhamos vida e vida abundante, para que a gente não pereça.
e resolve tudo. Então agora a gente não vive mais na lei, não existe nada que você precise fazer para ser amado e não existe nada que você deixe de fazer que você vai ser mais amado. Então, pegando essas dicas e lendo lá Gênesis ou qualquer outro livro do Antigo Testamento, você começa a perceber um Deus tão querido, tão zeloso, que você nunca vai encontrar esse amor em pessoa nenhuma. Inclusive, eu tenho um versículo para compartilhar que falou muito comigo, que é fora dos livros que a gente se propôs a ler nessa semana, que é assim. Depois eu deixo ali para vocês a referência, tá? É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Então, assim, basta você dormir, que Ele continua cuidando, Ele continua provendo, sustentando, entende? Então, é muito gostoso. Mas esse versículo também tá... Agora também não vou me lembrar se é Pedro ou é João, porque eu já li tudo meio junto, assim. Mas ele tá lá. E a Lídia comentou que eu achei engraçado. Estamos meio tímidos hoje, mas com essa live vamos saber como nos direcionar nas dúvidas. É isso aí, fiquem tranquilos, tá? Eu também tinha bastante vergonha até, vou ser honesto aqui, tinha vergonha de falar da palavra de Deus, falar o nome Jesus, né? Jesus Cristo. Esses dias atrás até brinquei, né, amor? Falar, agora você pode me chamar de Fábio Cristo. Ousado e tá certo. Então fiquem à vontade, tá? Vamos comentar, vamos perguntar, porque ninguém aprende sozinho, né? Não existe isso, né? Eu precisei de ajuda, teve essa mesma orientação para eu poder aprender, ler a Bíblia e realmente transformar a vida, né? Porque quando você aprende esse tipo de orientação, é diferente de você fazer uma faculdade de engenharia, por exemplo, né? E ali você aprende a fazer número, a calcular número, né? Essa faculdade aqui, que é a Bíblia, é outro ensinamento, né? Ele ensina a vida, né? Eu gosto de brincar que é o manual da vida. Às vezes a gente procura em pessoas, em situações, uma resposta. E a Camila até mencionou isso ali. Ela falou, é tudo tão simples. Hoje eu e ela, a gente ficou pensando, meu Deus, será que era Deus Pai, Deus Filho, daí Deus Espírito Santo saiu, foi dar um rolê e ficou só um? Enfim, a gente ficou viajando na batatinha. E aí quando o pastor falou, não, ele é Jesus e 2 anjos. Eu falei, nossa, tava na cara, né? Porque tava escrito. Era só ler um pouquinho mais profundo. E aí você percebe, né, que elas estavam conversando e tiraram dúvida com outra pessoa, né? Óbvio que o pastor vai ter mais entendimento, porque ele tem mais horas de voo lendo a Bíblia, vamos chamar assim, né? Mais tempo lendo a Bíblia, né? Tem mais entendimento, mais revelação, mais experiência, aquela coisa toda. Mas quando a gente compartilha entre nós, por mais que nós não saibamos profundamente como um pastor sobre a Bíblia, quando você questiona, quando você pergunta, daí você vai lá tirar dúvida na própria Bíblia, o próprio Espírito Santo vai revelar para você, né? Isso que é muito legal, né? Isso que é interessante. Inclusive, o Fábio falou de 2 vergonhas, né? Vergonha do que você falou agora? De comentar sobre a palavra de Deus, né? Mas ele não falou da vergonha de fazer live, porque ele mudava o semblante, óbvio, eu também. Acho que essa é o quê? A minha 4ª live e a primeira que eu faço com ele. E faz muito tempo que a gente tá prometendo fazer essa live. Todo mundo pediu, várias pessoas pediram pra gente fazer live juntos e aí eu falava, vamos fazer live juntos. E a gente não tinha um conteúdo. E aí, hoje eu falei, Senhor, muito obrigada por ter falado no coração do Fábio, mas eu tô aqui junto. É uma oportunidade para eu estar junto com ele. Então, vocês percebem que tudo é em torno da comunhão? De estar junto, de estar em 2 ou mais. Quando as pessoas eram mandadas para missões, elas eram mandadas em 2 ou mais. Não ia ninguém sozinho, sabe? Existia um compartilhamento. E falando nisso, nós somos parte de um único corpo. Só que eu posso ser a mão, o Fábio pode ser o pé. Então, assim, ele não vai a lugar nenhum, não vai pegar nada sem mim, sem a mão. Então, juntos nós conseguimos fazer com que se execute a palavra de Deus aqui na Terra, com que se cumpra a palavra de Deus aqui na Terra. Através das nossas vidas. Isso, porque... Não só nós dois, todos vocês aí também. Todos, porque vocês fazem parte desse corpo e a gente não vai fazer com que um objetivo seja alcançado se não estivermos com vocês. É isso aí.
A Lídia comentou de novo ali, ó. Olha que eu conheço o engenheiro Fábio há anos. A Lídia deve saber de várias histórias do Fábio Brabão aí da época, né? É a revolução. É uma revolução mesmo. E a revolução aconteceu por causa disso, por causa dessa leitura guiada que nós tivemos ano passado. Foi muito legal. Então, todos já estão dentro, né? Já estão participando aí dessa leitura guiada. Então, tá espetando o celular ali. Convido vocês a continuarem conosco, né? Terminem a leitura desses 5 livros, né? Vamos repetir aí. 1ª, 2ª e 3ª João, 1ª e 2ª Pedro e a Epístola de Judas, que está lá no finalzinho da Bíblia, tá? Pode usar o aplicativo, a Bíblia física, né? Nós temos algumas Bíblias físicas aqui, mas eu gosto mesmo do aplicativo. Você pode marcar, pode deixar colorido, pode grifar, pode marcar que você já leu, mas enfim, cada um tem o seu gosto e faz do jeito que achar melhor. O importante é ler mesmo e ter esse entendimento de que essas cartas todas são escritas para nós, né? Para quem está lendo, né? Olha lá, ó. Fábio Cristo deixa a live gravada. Vamos deixar a live gravada assim. Ela vai se transformar num vídeo e daí nós vamos publicar. Eu vou publicar no meu Instagram, a Fran vai publicar no Instagram dela também. Eu vou tentar publicar no meu, porque eu não sei se dá, porque nós só estamos em um celular. Estamos aprendendo a mexer nessas ferramentas aqui. Se tiverem dicas também, é sempre bem-vindo. Vocês têm alguma dúvida conosco, como pessoa, como casal, como mudança, como leitura, alguma coisa assim, podem mandar, fica à vontade. Ai, não vou mexer, que senão eu tiro tudo. Vai espetar o dedo ali de novo. Então tá. É muito bom. Você quer comentar mais alguma coisa do livro, meu amor? É isso. É isso? É isso, uhum. Então tá bom. Nós estamos extremamente felizes. Eu tô brilhando de alegria aqui, acho que dá até pra ver, não, o reflexo da luz. E é muito gostoso porque a gente chegou em casa agora há pouco, né? E nós não estávamos juntos. E quando existe um propósito, quando existe algo que não é pra olhar pra nós mesmos, parece que as coisas fluem tão mais fácil. A gente não combinou nada, a gente tá até agora se batendo com o celular aqui. Vendo se dava pra fazer live em 2 Instagrams perto, sem dar microfonia, não deu certo, mas a gente resolveu. E tudo fluiu tão facilmente, porque quando o objetivo são as outras pessoas, no caso, falar para as demais pessoas mesmo, não olhar para nós mesmos, as coisas fluem, é fácil, é leve. E nessas cartas que eu comentei já, que estão descrevendo a forma de se comportar, de se portar, de tratar o outro, né? Também diz sobre isso, né? Que o Evangelho, o amor de Jesus por nós, ele funciona quando ele flui de uma pessoa para outra, né? Ele não funciona do Fábio para o Fábio, ele funciona de Jesus para o Fábio, através do Fábio para alcançar outra pessoa, né? Então é aí que tem a chave, que está escrito no livro de João também, né? Que ele chama lá filhinhos amados, né? Vocês são todos filhinhos amados, gente. Muito, muito obrigada por estarem com a gente. Foi um projeto realmente dado assim... Foi não, tá sendo, né? Não acabou. Tem sido. A gente não sabe... Igual eu tava pensando hoje, o Fábio se comprometeu a fazer até o final do ano. Mas assim, ok. Ele sabe que ele quer fazer até o final do ano, mas Deus vai revelando coisas no meio do caminho que é fora do comum. E a gente tá nessa, descobrindo as coisas junto com vocês. Muito obrigada por estarem junto. É isso aí. Tamo junto, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, manda em direct também, a gente responde tudo. Escreve aí, não tem problema. Os livros são super fáceis de ler, dá tempo. Eu li mais de um livro por semana, né? Mais do que foi proposto várias vezes, então... Fiquem à vontade, comentem, chamem alguém, igual o Mago chamou pessoas aí para vir para nossa live aqui também. Agradeço de coração. Beleza? Então, continuem todos abençoados, né? É isso aí. Beijo. Beijo para vocês. Tchau, tchau. E agora? Lá em cima, no xizinho. Aí. Encerrar vídeo.